Olá, eu sou a Alessandra Scatena. E eu sou Flávio Rubira. E esse é o HBPcast, o podcast do Hospital Beneficência Portuguesa de São Caetano do Sul. Mais do que cuidado, uma conexão com você. E o nosso assunto de hoje é sobre o coração, tá certo, Não é, Flávio? E ele é médico do meu filho e de tantos outros jovens, crianças e adultos. Estou falando do Dr. Daniel Arnone, cardiologista e especialista em cardiopatia congênita. É um prazer tê-lo aqui, doutor Daniel. Prazer é meu. Que bom que deu certo, né? De a gente fazer esse bate-papo. Não é, Ale? E assim, o doutor Daniel, um respeito enorme por ele, porque assim, o que a gente vê lá no hospital, às vezes crianças de dias, ele faz o procedimento por uma ampla recuperação, e é disso que a gente vai falar hoje aqui com vocês. Então fique com a gente, porque todos os assuntos que trazemos até aqui são importantes, mas esse eu acho que é fundamental. Da criança ao adulto. É isso mesmo. Doutor Daniel, primeira pergunta, né? Por que, né, a cardiologia? Por que ser médico? Por que a cardiologia? E especialista, né, em cardiopatia congênita. Como começou tudo isso? Decisão, a hora que a gente escolhe medicina, você tem uma ampla possibilidades de diferentes especialidades. Eu me apaixonei pela pediatria. Perfil, eu gosto de criança, lidar com esse tipo de paciente para mim é bacana. E eu depois, entrando lá na pediatria, você passa por diversas especialidades, chegando, quando eu passei pela cardiologia, juntava tudo, raciocínio, você consegue ter várias formas de atuação para você poder fazer, e acabei, dentre muitas que existem, acabei indo para a parte lá de intervenção, cateterismo, que é o que a gente acaba fazendo, que é uma coisa que acaba sendo nobre, porque a gente acaba conseguindo, quando você precisa tratar o paciente de uma forma mais invasiva, você faz de uma forma menos invasiva. Ao invés de fazer uma cirurgia de peito aberto, a gente consegue fazer via cateterismo. Uma recuperação mais rápida, tudo. E ali foi a escolha onde eu falei, aqui eu gostei, porque eu sempre gostei de intervenções, não só de consulta. Consulta é gostoso, é legal, mas eu gostava de também ter esse tipo de coisa. E aquilo foi o que me atraiu e... O coração bateu mais forte. Mais forte. Mas por que a medicina? Tem algum vínculo familiar? Verdade. Não, eu sou o primeiro médico da geração da família. Eu sou o que estou desbravando fronteiras. Então, assim, eu tinha uma prima que já era médica, mas assim, não é uma prima próxima que eu tinha, mas assim, acabou sendo. E foi engraçado, agora você me perguntar isso, que remete ao meu pai, que quando eu contei para ele que eu queria ser médico, ele falou, poxa, eu queria ser médico. É que ele não teve chance. Ele foi trabalhar como contador, depois ele se formou em Direito, e ali ele falou, poxa, que bom que você fez, olha, o que eu queria fazer, você acabou fazendo, e ele nunca interferiu nisso. Foi uma coisa que foi natural. Olha foi uma coisa que foi natural. Interessante, né? Muito bom. A cardiopatia congênita ela é muito mais frequente do que a gente imagina, né? E hoje a gente tem métodos diagnósticos muito mais precisos e de fácil acesso. O que é a cardiopatia congênita? Cardiopatia congênita é quando você nasce com algum defeito cardíaco. Existem alguns defeitos que eles são normais quando a criança está dentro do útero. Lá tem alguns defeitos que a hora que nasce ela se torna defeito. Lá é normal. Que faz parte da natureza, que foi até o caso do processo do Henrico. Do teu menino. Então, assim, se você for ver estatisticamente, 0,5% dos nascidos vivos nascem com alguma cardiopatia congênita. Desses 0,5%, não são todos que vão precisar de alguma intervenção, tem alguns que têm resolução espontânea, tudo, mas se você for dizer que de todos os nascidos vivos, 0,5% é um número significativo. Grande, muito significativo. Então, nós podemos dividir em duas situações a cardiopatia congênita. Uma que teve uma alteração na formação, e a outra que não se concluiu a formação de como deveria ser. Né? Você tem, no intraútero, tem a formação de todos os órgãos. Na parte cardíaca, tem alguns que você nasce, são cardiopatias mais complexas. Na grande maioria, quando você vai precisar de tratamento, é tratamento cirúrgico aberto. De peito aberto. E tem algumas que elas acabam sendo ou na formação, ou mesmo assim, aquilo que eu estava explicando, defeitos que são normais dentro
da barriga da mãe. Quando nasce, ele tem que ter um fechamento espontâneo e acaba não tendo. Que Aí são a os gente mais também frequentes. precisa que esse acaba sendo o carro-chefe, é o mais frequente. Tá. E existe possíveis causas, doutor, em relação a Eu às sempre falo que em doenças medicina, congênitas? causas elas existem, é que a gente não sabe ainda. Tá. Porque aí depois sempre a mãe ela vem perguntar pra gente, mas eu fiz alguma coisa durante a gravidez para ele ter nascido com esse probleminha do coração. Até Não. nós temos essa pergunta. Durante a gravidez, a mãe não tem culpa nenhuma em relação a isso. Não é para se culpar, pelo amor de Deus. Eu sempre tranquilizo que a pessoa ela fala, mas eu tô, sei lá, eu bati o carro, eu tomei um susto. Isso pode ter. Não. Durante a formação, existe uma causa? Óbvio que existe uma causa. Ela ainda não está descoberta pela medicina. Tá. Tem algumas coisas assim que você pode dizer, uso de medicação, tudo, para você ter diferentes deformidades, não só cardíaca, como de diferente ordem. Mas você tem uma causa específica, você tem a doença X por conta disso. A gente não tem Ainda essa resposta. Dentre o percentual que você mencionou de pessoas que nascem com algum tipo de cardiopatia congênita, tem prevalência entre sexo, etnia? Não, se você for pensar nisso, assim, é sexo masculino, feminino, raça, etnia, não. Você pode dizer assim, crianças que têm alguma síndrome, elas acabam acarretando, elas têm uma porcentagem maior de ter cardiopatia congênita, síndrome de Down, diferentes síndromes, então isso daí acaba acarretando tudo. Mas se você tirar lá essa população, você não tem uma distinção. Entre menino e menina, acaba não tendo. E na questão quais são, dentro das cardiopatias, né? Quais são as mais comuns, doutor Daniel? A grande maioria que a gente acaba tratando é a comunicação interatrial e o foraminal, que é o mesmo defeito, a grosso modo, um defeito maior, um defeito menor, você só vai mudar o nome dele, mas acaba sendo o mesmo defeito. Comunicação interventricular também tem bastante, canal arterial. Outras cardiopatias, elas são menos frequentes. E você tem muitas cardiopatias que você não precisa intervir necessariamente. A pessoa ela pode ter nasceu com aquilo e ter uma vida, viver até os 100 anos, que eu até brinco com meus pacientes. Ele pode viver 100 anos e nunca ter nada. Morrer com isso e não disso. Vai dizer assim. Ele pode ter 100 anos e não ter nada. Ela tem um defeito, nasceu com uma válvula cardíaca defeituosa, uma válvula cardíaca defeituosa. Ela pode ter nascido com aquele defeito, mas ela sempre ser funcional. A pessoa vai viver a vida inteira, ela não teve nenhuma disfunção, não precisa fazer nada. Acompanhar sempre, que a gente só vai descobrir se vai ter alguma disfunção, repetindo os exames, vindo em consulta, que a gente sempre pede para poder fazer isso. Não volta daqui 10 anos, a hora que já está tudo ruim. Então, dentre as mais comuns, então, CIA, CIV e FOP. É isso. E canal arterial. E canal arterial. E a criança, depois desse tratamento, como que é esse tratamento? Não, menos invasivo. E pós esse tratamento, que vida a criança pode ter? Uma vida normal? Eu vou repetir o que eu converso com a mãe quando eu vou conversar com ela que existe o defeito. A Alessandra já escutou essa mesma frase. Então, tem o defeito, tem a indicação da gente ter que fazer. Então, como que funciona? A anestesia é sempre geral. A gente vem na altura da virilha, vai funcionar um vaso. Pelo vaso a gente chega no defeito e vai normalmente colocar uma pecinha onde vai consertar aquele defeito. Uma pecinha metálica. Essa pecinha metálica que a gente coloca, ela é para o resto da vida, não preciso trocar daqui 1 ano, 5 anos, 50 anos, vai ser sempre a mesma. É uma cirurgia de mais ou menos 1 hora. Acorda na mesa, eu sempre gosto que durma na UTI, no dia seguinte está indo embora para casa. Recuperação. A recuperação a gente pede a primeira semana por conta da punção, por conta da perna, não fazer nenhum esforço maior por conta disso. 1 mês sem atividade física que corra impacto, jogar bola, tomar uma bolada, pular na piscina de peito, uma coisa mais assim, mas uma academia, uma coisa mais simples, sem problema nenhum. E depois é vida normal. Eu até brinco, se quiser disputar as Olimpíadas, pode. Eu sempre falo essa frase. Qualquer paciente que estiver me escutando sabe que eu já falei. Eu falo isso para todo mundo. Uma vida normal. Normal totalmente. Vamos colocar em relação, saindo um pouquinho aqui do nosso... A questão do Henrico, né? Que foi FOP e que nós não descobrimos quando ele nasceu. Né? Foi agora, aos 21 anos. Né? Como a minha... Na realidade, é uma dúvida que eu tenho. Como
se descobre quando logo nasce, doutor? Qual o exame específico? O exame que é feito para diagnóstico é o ecocardiograma convencional, que é o ultrassom do coração, um exame simples, nada invasivo, simples. Eu sempre bato muito nessa tecla quando eu vou conversar com colegas, tudo, que eu acredito que para mim toda criança tinha que fazer um eco, né? Logo que Não nasce. precisa ser necessariamente quando nasce, Tá. mas assim, primeiro ano de vida, faz um eco. Na rotina do Você pediatra. coloca na rotina lá do pediatra. Primeira consulta que ele passa, você nunca fez eco na vida? Faz. Porque ali a gente já descobre, eu não preciso depois de já moço, adulto, onde você já tem, às vezes, as complicações, porque elas não são precoces, elas são mais tardias. Ela acaba tendo um desenvolvimento normal na grande maioria delas, depois que a gente vai descobrir, a gente vai tratar. Se você descobre antes, você trata antes que tenha algum problema. Que seria o ideal. E o exame para diagnóstico não é um exame invasivo, Nada né? Então, invasivo. É um exame simples, né? No primeiro momento, um eco, Um cardiograma, um ultrassom simples. né? Nada que eu falo assim, se você tem. E eu sempre bato nessa tecla. O ideal é você fazer fora da idade que a criança ela fica chorona. A criança, quando ela tem 6 meses, 1 ano, 2 anos, ela tem medo, ela chora, ela fica agitada. O exame não fica 100% fidedigno. Então, você fazer com ela pequenininha, um pouquinho mais velha, não está tendo nenhum sintoma, não está tendo nada. Ela já não chora mais para ir no médico, para fazer exame. Entende um pouquinho mais. Já entende um pouquinho mais. Você consegue conversar. E o ideal é você fazer isso, porque assim, defeitos muito pequenos você consegue detectar quando a criança é pequena. Se eu deixar para fazer adulto, a janela ecocardiográfica ela já não é tão boa. Ela fica muito mais restrita. Então você tem que fazer exames mais detalhados, que é o eco transesofágico, que você tem que passar por uma sedação. Você tem outros. Se você consegue fazer só com isso e você tem um exame fidedigno com ele pequenininho, vou dar o exemplo do Henrique, já tinha 20 e poucos anos quando 21. ele teve o dele. Você fazer não é convencional e pegar é muito mais difícil. Você vai fazer várias vezes e não é o profissional que é ruim ou a máquina que é ruim. O exame ele não é o ideal para esse tipo. Como é um defeito muito pequenininho, você acaba, às vezes, laudando como normal, porque acaba passando batido mesmo. Então, o ideal era a gente tentar fazer isso, colocar como uma rotina do pediatra nos primeiros anos de vida. No seu terceiro, quarto ano de vida, faz. Se você conseguir pegar ele bebezinho, ótimo, se não, você faz. Detectou-se alguma coisa, encaminha para o especialista para ter acompanhamento. A grande maioria vai ter resolução espontânea. A gente vai dar alta e estamos sossegados. O que a gente não pode é perder o paciente que vai precisar do tratamento. Não deixar ele depois que ele tiver alguma complicação para tratar. Aí já não é o tempo ideal para a gente. Mesmo porque o FOP, especificamente o FOP, né? Você até falou, essa cirurgia é para uma prevenção, né, doutor? Eu falo. De um AVC, porque normalmente eles são 2 membranas que deveriam colar e fechar e não deixar nenhum defeito. Quando ela permanece aberta, ela pode turbilhonar o sangue e formar trombos. Esse trombo, ele indo para o lugar errado, ele pode dar o AVC, o derrame, popularmente falando. Então, se a gente consegue evitar esse tipo de intercorrência, tratar ele previamente, é melhor para o nosso paciente. Isso é importante a gente enfatizar. Por isso que eu quis falar sobre, né, assim, detalhar esse assunto. Vamos pegar esses principais, né, que é o FOP, CIA, CIV e o canal, né, eventualmente o canal. Por que eu preciso tratar? E se eu não tratar, o que acontece? Porque o que a gente vê é uma alta incidência hoje, né, de adultos, né, inclusive pessoas da mídia, tendo AVC, e aí vai descobrir o porquê do AVC. Isso. Aí depois que tem o AVC, vai investigar por que foi a causa do AVC. A gente sempre achou que o AVC era só do velhinho. O velhinho que acaba tendo, já tá velhinho, hipertenso, diabético, com várias comorbidades, ele acaba tendo um problema nesse sentido. E a gente começou a se detectar que tem muito adulto jovem. 20, 30, 40, 50 anos. Muito, assim. Que hoje em dia a mídia... Você aumenta. E aí os estudos mostraram, retrospectivamente vendo, que a pessoa que tem foramioval, ela tem 6 vezes maior chance de uma pessoa que não tem foramioval de ter um AVC. 6 vezes mais. Então eu tenho assim, ele é significativo. Então, se a gente consegue ser preventivo para esse tipo de coisa, melhor dos mundos. Então, você faz exames detalhados, você tem que fazer lá, que é o teste das microbolhas, para você ver qual que é o grau que isso daí é, se ele é muito importante, se ele é pouco importante, que a gente vai indicando para poder fazer o tratamento da melhor maneira possível. Mas
não é o ideal você esperar a pessoa ter um problema para depois tratar ela. Sim. Eu sempre dou o mesmo exemplo. A pessoa ela descobre que tem uma pedra na vesícula. Ela tem que tirar a vesícula dela. Porque se eu for tirar essa pedra na hora que ela tem uma policistite, na crise, é o pior dos mundos para ela. Sim. Se eu consigo fazer isso de forma eletiva, da melhor maneira possível, tranquilo. Ainda mais tratar quando criança. Né? E aí, dentro das doenças congênitas, né, cardiopatias congênitas, se faz um uso para a vida inteira de medicamentos ou não, doutor? Depois que é feito o procedimento, a gente Isso. sempre usa alguns tipos de anticoagulante, mas no período máximo de 6 meses. Tá. Como foi feito também É uma com o aspirina, Henrico. 6 meses, e a gente usa um outro anti-agregante plaquetário no primeiro mês. Nos casos de CV, de canal, eu uso só o AS durante 3 meses e depois não precisa mais de medicação. Acompanhamento, sempre. Eu sempre lembro meus pacientes, nunca se esqueça que você tem uma pecinha dentro do seu coração. Nunca se esqueça disso, que aí você vai ter que ter acompanhamento. Mas a chance de ter uma complicação tardia, ela é extremamente rara. Ela existe, mas ela é muito rara. A gente vai falar de 0,0 alguma coisa, é um número. E como você falou no começo do nosso bate-papo, é uma vida que segue, né, doutor? O Henrico mesmo, né, jogador de basquete, continua atuando, enfim, é vida normal, como você falou, quiser participar de Olimpíadas. Se quiser jogar as Olimpíadas, pode. Porque quando eu falo assim, a pessoa entende, olha, é alto rendimento, não é dizer que ele só vai poder jogar bola com os amigos na rua, na escola, não. Ele vai poder ter a vida normal. E ele conseguiu fazer o tratamento antes de qualquer evento, né, Ale? Então, assim, isso também é importantíssimo pro dia a dia e para a vida dele. Exatamente, né? A prevenção, né? Então é muito importante até... Minimizou o risco, né? Dentro do meu próprio perfil no Instagram, o Henrico ele fez questão, né, de fazer um vídeo falando sobre... Porque nós vimos a tamanha importância de sabermos, e é o que você falou, né, doutor Daniel, de fazer um eco, né, simplesmente um eco no seu filho, na sua filha, pequenininho aí, desde que entenda, para não ter aquele estresse todo. Mas como é importante a gente cuidar do coração, mesmo com esses exames simples, para se precaver. De repente você descobre, né, você passa por uma cirurgia simples, né, como o Henrico passou, 1 dia de UTI, depois foi para casa tranquilo, né, foi feito, né, pós-operatório, tudo bem, sem fazer atividade física. Não tem nenhum estigma, não fica com nenhuma cicatriz. Nada. Porque às vezes quando o paciente precisa fazer uma cirurgia de peito aberto, ele acaba ficando com um estigma ali. Então, às vezes ele vai procurar um emprego, ele tem que abotoar a camisa até em cima para ninguém ver, porque ele tem medo, se eles vão ver que eu fiz a cirurgia do coração. E ele fez a cirurgia de peito aberto, ele vai ter a vida dele normal também. Ele não vai ter, não vai ficar restrito também. Mas você cria estigmas, você tira isso também. Recuperação, risco de complicações muito menores, é o melhor para os mundos nesse sentido. Verdade. Uma mulher que tem uma cardiopatia congênita, ela pode engravidar? É indicado não? Ou só em alguns tipos que não? Pode engravidar. Então, a pessoa, ela tem um forame oval, ela descobriu e durante a gravidez vai ter a gestação, o parto totalmente, tudo normalmente. Depois que tiver o nenê, já tiver tudo organizado nesse sentido, você faz de forma eletiva, fechamento, sem problema nenhum. Ela pode ter isso aqui. O que a gente sempre tem que ser é o preventivo de ter complicações, mas a gestação ou qualquer outra comemorativa não vai mudar nada nesse sentido. Simbora para o mitos e verdades? Mitos e verdades. Pode ser que a gente já tenha falado alguma coisa dentro desse nosso bate-papo, mas sempre é bom, né? Enfatizar, reforçar, né? Doutor Daniel Arnone, toda cardiopatia congênita é grave, é fatal? Não. Mito. Mito. Total mito. A grande maioria, a maciça maioria delas vai ter resolução espontânea ou ela pode ser e você não precisa fazer nenhuma intervenção, nem uso de medicação, nada. O que eu sempre falo é, enquanto você tem a cardiopatia, sempre acompanhar com o profissional. Isso não tem que ter, porque aí é ele que vai fazer a condução para ver se vai precisar ter alguma intervenção medicamentosa ou mesmo que seja cirúrgica. Mas a maciça maioria vai ter resolução espontânea e muitos que não tem você não precisaria tratar. Mito ou verdade? Criança com cardiopatia congênita tratada não pode praticar exercício físico? Muito mito.
ela deve praticar exercício físico. Sempre. Ela está tratada. Eu sempre brinco com meus pacientes. Eu trato para ele ter vida normal. Se eu não trataria e deixava ele restrito. A gente trata para ele poder ter vida normal. Então, mesmo que seja, eu acabei de usar o exemplo agora, Criança ou mesmo adulto, que seja né? criança, adulto, seja intervenção pelo cateterismo ou seja mesmo por cirúrgica de peito aberto. As duas se trata e depois vai ter a tua vida normal. Quem operou, doutor Daniel, está curado para sempre? Não, porque ele vai ter, eu sempre falo, ele sempre precisa acompanhar. Tá. Porque seja de cirurgia aberta, eu sempre brinco. O ponto que você vê que tem na pele, você tem que imaginar que tem um lá dentro do coração. Sim. E no caso percutâneo, vou usar o Henrico de exemplo, ele tem a pecinha lá dentro, que está um acompanhamento sempre. Mas ele não está restrito, ele não tem nada. Ele vai ter a vida dele normal. Certo. Mito ou verdade? Mulher com cardiopatia tratada não pode engravidar. Mito. Essa daí nós já falamos. Né? Mas reforçamos. Não vou reforçar, não. Ela tem que ter a vida dela normal, não. Mito ou verdade, doutor Daniel? A cardiopatia foi causada por algo, né, que a mãe fez durante a gravidez? Mito novamente. É isso aí. Não se culpem, nem pai, nem mãe, Porque ninguém mãe, precisa. né? Mãe Sempre vai querer falar que a culpa é dela. Não é sua. Sempre Algo aconteceu, a gente não sabe o que, mas não é ela que determinou esse tipo de coisa. Certo. E essa? Cardiopatia congênita é contagiosa? Não. Uau! Não passa nada. Não passa pelo suor, pela saliva, nada. Fiquem sossegados. Hereditário? Hereditário, assim, você aumenta a chance de ter. Tá. Então, quem tem uma história de cardiopatia congênita na família, você aumenta futuras gerações de ter também. Mas é um número muito pequeno. Tá. Ale, antes do encerramento, que aí você faz o encerramento com o Daniel, eu queria um depoimento seu, porque você passou isso com o Henrico, e assim, qual que era a sua dúvida quando você recebeu o diagnóstico e hoje, né, com ele, assim, vida normal, tem hora que você tá com ele e você nem lembra que ele teve que fazer o procedimento e é tudo 100%. Eu vou Como só que foi? Eu vou lembrar você de uma frase que não foi você, mas várias mães falam. Mas precisa mesmo, doutor? Você não foi a primeira, nem será a última que me perguntou isso. É verdade. Acho que é a primeira pergunta, né, doutor? Porque você fala, meu Deus, né, meu filho... No primeiro momento, bate um desespero, é óbvio. Lógico, né? reação normal. Você fala, meu filho de 21 anos, imagina crianças, né, doutor, que você opera muitas crianças. Você falar, passar por uma cirurgia, né, por mais que seja tão, nesse caso, né, especificamente do Henrico, tão pouco invasiva, né, ela é diferente de um peito aberto, né, mas você fica com o coração na mão, né? Mas o Dr. Daniel Arnone, não é porque ele está na minha frente, mas ele me passou tanta segurança, ele me passou tanta leveza, tipo assim, sabe? É isso, tranquilo, né? Que eu, assim, na hora, me deu uma paz. E o Henrico mais ainda, imagina, né? Um jovem de 21 anos tendo que passar por um processo como esporte, esse. né? Pratica esporte, super ele atleta. Eu sempre brinco que quem vê cara não vê coração. Você olhava para ele, nunca você ia dizer que ele era um cardiopata. Exatamente, nunca, né? E ele também, ele estava numa tranquilidade, então eu acho que isso é fundamental, é você procurar o profissional certo, né? Nessa questão, porque como o Dr. Daniel, ele me tirou todas as dúvidas, ele me trouxe muita segurança em relação antes mesmo, né, da cirurgia. Estávamos muito tranquilos, essa é a verdade. E agora, você falando, né, se passaram aí mais de 6 meses da cirurgia do Henrico, e você sabe, mãe de meninos, você tem 2 meninos, doutor, as brincadeiras são brutas, né? E eu faço parte dessas brincadeiras muitas vezes. Às vezes eu tenho que pedir, né, pegar a bandeira branca e falar, ai, socorro! Mas quando a gente brinca assim, ainda o Henrico brinca, né? Ele faz a brincadeira. Cuidado com o meu coração, cuidado com o meu coração. Mas tranquilo, né? Você vê que é um menino super ativo, né? Ama o que faz, o basquete, tem treinamentos intensos, né? Os campeonatos, enfim.
vida que segue. Mas o que eu quero deixar bem aqui enfatizado é isso que o Dr. Daniel Arnone falou. Não custa nada fazer um exame simples cardiológico, né? Um eco, enfim. Independente da idade. Independente se tem exatamente. sintomas, se não tem. O Henrico não tinha sintomas, né? Eu falo que foi Deus que tocou meu coração. Pessoas com 30 a mais, de a né? gente Se tem que fazer. fazer. Às vezes a pessoa está assistindo hoje aqui, ela fala assim, nossa, mas eu nunca fiz. Não custa. Exato. Qual é o sintoma? Passa com o profissional e faz. E falar nisso, a gente não falou. Uma Tem rotina. algum sintoma, doutor? É que assim, normalmente essas cardiopatias congênitas, quando elas são os defeitos muito pequenininhos, eles acabam dando problema no futuro. Depois, Ele é tardio, então tá. ele não é precoce. Então é aquilo que você vê, ele tem um desenvolvimento normal, não sente nada, tá tudo bem, ele vai ter depois, ele vai começar a ter o cansaço, pode começar a ter arritmias, tudo, mas é depois. Que é aquilo que a gente bate naquela tecla. Eu preciso ser preventivo. Não adianta depois que ele já tiver com insuficiência cardíaca, hipertensão pulmonar, uma arritmia, agora eu vou tratar ele. Eu trato ele de forma anatômica. Eu tiro o defeito. Mas toda a repercussão que ficou nesse coração de anos Exato. sem tratamento, isso eu não consigo tratar. Tá Aí certo. você vai ficar Pronto. restrito para esse tipo de coisa. Para a gente finalizar, doutor Daniel Arnone, qual é a mensagem que você deixa para aquela mãe, aquele pai, né, que está sofrendo, né, acabou de descobrir aí que o seu filho tem uma cardiopatia congênita? Qual é a mensagem que você deixa para eles? Sempre acho que a pessoa precisa ter tranquilidade. Eu sempre brinco que existe o ideal e o possível. O ideal é a gente não ter nada. Mas quando a gente tem alguma coisa, busca o tratamento, busca o profissional, conversa, tire suas dúvidas, mas não fuja. De qualquer que seja o tratamento, nós estamos falando aqui de cardiologia, mas vale para qualquer especialidade, para qualquer doença. Fugir nunca é a solução. Acho que a melhor dos mundos é você buscar o melhor tratamento que você tem. Corre atrás de um profissional, você confiou, tudo, segue o que ele vai te ditar, que vai ser a melhor coisa para você. E hoje você tem acesso à informação, né, Ale? Então, assim, nesse caso do Dr. Daniel, o que eu percebo é que falta muita informação para a população. Então, assim, ele vai ficar sabendo ou vai atrás de uma informação depois que repercutiu que alguém teve esse evento. Exatamente. Então, assim, hoje a gente tem acesso à informação, né? Então, assim, você fugir de um tratamento igual o Daniel falou, acho que não é a saída. Você tem que buscar realmente quem você confia, no lugar que você confia, para fazer o diagnóstico, para fazer o tratamento. Exatamente, é isso Quanto que eu ia mais falar. precoce você trata, é o melhor dos mundos para a gente. Com certeza. Até para a gente profissional, a gente acaba não tendo que tratar complicações depois. Sim. É verdade. O melhor profissional e o melhor lugar também, né? Porque nós estamos falando aqui do hospital, do Beneficência Portuguesa de São Caetano do Sul, eu sou suspeita a falar. Estrutura é A fundamental. estrutura foi assim, né? A sala de hemodinâmica, né, doutora? Mas a equipe de enfermagem, a UTI, a equipe, tudo né, é uma equipe. desde logo que a gente chega, né, toda essa estrutura de não só o equipamento, né, de última geração, como também toda a equipe muito preparada desde o começo até a nossa saída do hospital. Né? Isso conta muito, né? Isso faz uma grande diferença. Né? E eu só tenho que agradecer, como eu já agradeci várias vezes ao Dr. Daniel e a toda a equipe do Hospital Beneficência Portuguesa de São Caetano do Sul, que eu sempre falo, gente, não é porque eu sou artista que o meu tratamento lá é diferenciado. Não, eles tratam todos iguais. Né? Você vê a equipe que nós encontramos lá em todas as áreas, né, em todos os departamentos dentro do hospital, o amor que eles têm, como eles tratam, né, como eles fazem com todo carinho, toda a dedicação e todo o profissionalismo. Né? Eu sempre sou muito grata a todos que fazem parte aí dessa grande família que é o Hospital Beneficência Portuguesa de São Caetano do Sul. E muito obrigada, Dr. Daniel Arnone. Eu que agradeço a oportunidade. Eu estava esperando por essa nossa conversa e saiba que eu sou muito grata. Eu, como mãe do Henrico, sou muito grata a você e que Deus abençoe grandemente. A que todos você esteja sempre aí
pronto a ajudar tantas outras mães, né, outros pais, principalmente aqueles Sim. que passam por esse processo, né, de cardiopatia congênita. Muito obrigada. Obrigado eu que agradeço. Obrigado, Daniel. Obrigada, E Flávio. é Deus muito bom o abençoe. seu depoimento aí, acho que como De mãe, coração. acho que complementou aí o nosso podcast. É isso aí. Se você gostou do nosso bate-papo, se tem alguém que precisa assistir a esse bate-papo, envie, né? Compartilhe esse vídeo, curta, comente também, é muito importante para a gente. E não deixe de seguir, né, o Hospital Beneficência Portuguesa de São Caetano do Sul nas redes sociais e no YouTube, tá certo? E o nosso podcast, HBPcast, o podcast do Hospital Beneficência Portuguesa de São Caetano do Sul. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.